Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Olha aí, nós quinto episódio do Pode Isso Kardec, hoje com um convidado sensacional, nosso amigo querido Antônio Carlos Navarro, que é orador espírita, dirigente do Centro Francisco Cândido Xavier, e um cara que a gente incomoda quase todo dia para nos ajudar. E ele ajuda. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Beck. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade do encontro entre amigos. Muito obrigado. Obrigado a você. A gente agradece a sua presença, Navarro. E o Navarro é uma daquelas pessoas que, para mim, é referência. Eu falo para ele fora do ar, quero falar no ar, não para envaidecê-lo, mas apenas como reconhecimento, porque eu falo, Beck, que tem muito poucos palestrantes espíritas. Nós temos muitos professores que dão aula no palco, não é palestra, é aula. Nós temos muitos leitores de slide e palestrante mesmo, a gente tem poucos, Navarro é um. E eu sempre que vejo ele falar, falo, poxa, quem sabe um dia eu falo 5% do que ele fala. Fala muito melhor, você tem jamais. sido um professor também para mim, quando você vai lá no Francisco Cândido Xavier. Obrigado, querido. E antes da gente dar início, então, a esse bate-papo, hoje, queremos convidar vocês a curtir a nossa página no YouTube, acionar o sininho, se inscrever no canal e também no Instagram Pode Isso Kardec. E, óbvio, convidar, né, Gustavo, a todos que estão nos assistindo para se tornar um apoiador para que a gente consiga dar continuidade ao projeto, tá bom? E depois você sabe, ganhe uma camiseta da Shop de Fluidificada, já. Por conta do Beck. Ganha sim, patrocinou, ganhou. Então vão lá no YouTube, gente, fica aí, ó, aciona um sininho. Então vamos lá, a gente trouxe hoje como tema Filhos à Luz da Reencarnação. Então vou começar lá do começo com você, Navarro. Conta da tua infância, dos teus pais, um pouco da sua profissão, não sei o que você faz, como é que você se vinculou ao Espiritismo? Solta a sua capivara. Vai. Pois é, eu achei já uma coincidência muito grande, o endereço, porque ele me é muito caro, porque eu fui criado 2 quarteirões para baixo aqui do estúdio. Olha que beleza. Isso aqui tudo eu vivenciei quando era mato, era ainda loteamento criado pela prefeitura. E aqui tinha meia dúzia de casas, eu estou falando lá dos anos 60. Né? Então nós fomos criados aqui, eu, meus amigos, meus irmãos, meus amigos, nessa região toda. Que bacana. Só de chegar aqui já me veio memórias da infância. Né? Já era família espírita, Navarro? Sua? Não. Meus pais eram católicos, muito embora minha mãe, na mocidade, na juventude, tenha tido contato com a doutrina. Ela tinha um tio que foi até fundador de um dos centros espíritas lá de Cedral. Né? E um outro parente que foi presidente do centro e tal. Foi colaborador, isso no começo do século passado. Né? Mas eu me tornei espírita, tive uma infância maravilhosa. Aliás, os meus pais, eu tenho até arrepio quando eu penso na próxima reencarnação. Porque ninguém ganha na Mega Sena acumulada 2 vezes seguida, entendeu? Que bênção. Então eu ganhei nessa vida 2 pais, a minha mãe e meu pai. Eu conheci sua mãe da última vez que estive lá no Francisco Cândido Xavier, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Eu nunca vou ser grato o suficiente pela formação que eles me deram, pelos exemplos que eles me deram e para os meus irmãos. E quando que você falou assim, eu sou espírita, acho que agora eu sei o que é isso, eu sou espírita? Isso foi lá com 7, 10, 12, 15? Não, rapaz, você sabe o que acontece? A gente sempre, aqui próximo desse endereço também, tinha uma senhora que chamava Duva. Era benzedeira. Que legal. Então, de tempos em tempos, mamãe levava nós na benzedeira. E quando a gente começou já a se virar sozinho, vai lá na benzedeira tomar entre aspas, o passe, né? O passe. Então, a gente já criou nesse ambiente, já fomos criados nesse ambiente, embora a gente frequentasse a Igreja Católica. No final da adolescência, vieram muitos questionamentos. Eu tinha feito parte de grupo de jovens aqui da Perpétuo Socorro e tal. Mas aí vem aqueles questionamentos que não se consegue responder fora da doutrina espírita. E eu fui me afastando um pouco, e nós íamos até a igreja fazer as nossas orações, mas não nos horários convencionais de missa ou de cerimônia. A gente ia quando estava lá aberta, sem nenhuma atividade, a gente sentava lá e fazia as preces da gente. Mas aí surgiu, quando estávamos aí com aproximadamente 26 anos, 27 anos de idade, surgiu a oportunidade de pegar um livro dos Espíritos na mão na casa de um amigo. E assim, automaticamente, eu peguei o livro, eu já gostava muito de ler,
eu vi o Livro dos Espíritos, me foi curioso O título. o título do livro, eu abri e vi que era perguntas e respostas, e aquilo foi Aguçando. me aguçando. Eu falei, mas é muito interessante esse livro. E eu pedi emprestado para o meu amigo, ele falou, pode levar, né, seu, não tem... E à medida em que eu comecei a ler, assim, com bastante ansiedade até, é interessante notar que eu não vi novidade em nada daquilo. É legal isso. Aquilo ia encontrando... Algo já te dizia a respeito. Encontrando um eco dentro de mim, e falei, nossa, mas isso é o que é a própria realidade, pensava Exato. eu, né? E depois você vai se envolvendo. Mas, ao mesmo tempo, quase que nesse meio tempo, com um pouquinho de diferença, nós já fomos guindados lá para a fundação do Franciscano Xavier, do Centro Espírita. E aí a gente teve que necessidade de correr atrás de conhecer com mais profundidade, com mais método de estudo a doutrina espírita, né? Legal. Navarro, Então, desculpa te cortar, perdão, não, pode não. continuar. Não, foi por volta aí de 1986, 87, que a gente entrou mesmo firme na doutrina. Éramos espiritualistas, né? A minha primeira sogra, ela era benzedeira também, e eu vi coisas assombrosas, né? A gente acompanhava de perto, casos assombrosos. É uma maravilha esse trabalho que as benzedeiras fazem. É um trabalho sensacional. Sim, sensacional. Eu vi coisas absolutamente espetaculares, extraordinárias. Por que hoje em dia tem menos benzedeira? Então, essa é uma questão delicada. O assunto é filhos, tá, gente? Mas a gente já vai falar dele já, que aguçou aqui. Não, mas é interessante notar, porque chegou a hora de nós mesmos nos auto-aplicarmos o passe, entendeu? Da gente andar pelas próprias pernas ou direcionar as coisas já de uma forma inteligente. Porque o que é a benzedeira? É uma bênção em nossas vidas, mas você está colocando todo o encargo nela. Sim, você está transferindo. Se né, você vai ao centro, você já vai se esclarecer para não ficar ruim para uma benzedeira ter que te limpar. Exatamente. E nem ficar refém de uma pessoa única, às vezes, né? A gente tem que entender que a gente também é senhor, a gente tem esse contato também lá com o alto, Sim. podemos fazer muito mais do que eu, né? Como Jesus disse. Não, mas fazer exatamente, a gente precisa cuidar da gente. Para isso, você precisa ter esclarecimento. Se você fica vinculado a uma benzedeira, como existe hoje, naturalmente, no caso espírita, você percebe no seu público, né, que tem pessoas que vão porque precisa ir lá assistir uma palestra ou um passe, vira uma questão, Sim. um costume, um método de vida, né? Como nós fomos ao longo dos séculos no catolicismo. Domingo é dia de ir na missa. Fica mecânico. Fica mecânico, Isso. né? Vamos na missa. E eu fiz isso muito. Mamãe mandava, vai para a missa, domingo cedo, né? Ou na Basílica ou na Redentora, nós tínhamos que ir. Chegava lá e era obrigado a confessar. É evidente que só falava as coisinhas mínimas. Só né? fala o que interessa, o resto... Só falava o que interessava. Né? Quando o padre falava, sobe lá na sacristia, reza 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, foi, tá barato, vamos lá. Que bacana. Eu achava que você tivesse começado bem anteriormente agora, assim. Você falou que com uns 26 anos você se identificou, buscou o centro e se encontrou. Na verdade, é isso? nós trabalhávamos, né, tudo aconteceu muito rápido e intensamente. Nós, por força de problemas de saúde na família, nós chegamos até um centro de Umbanda, em que se estudava também o Evangelho de Kardec. Olha que interessante, uma Umbanda que tinha o dia de trabalho de Umbanda e tinha o dia de trabalho mediúnico com o Evangelho de Kardec. E antes das palestras, no dia convencional de trabalho de Umbanda, tinha um palestrante que falava lá, lia uma mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, e fazia os comentários. E foi ali que eu conheci, que eu recebi o convite para ir participar do Franciscano Xavier. Né? Então foi tudo meio que misturado, mas quando nós vimos, nós estávamos já vinculados ao Franciscano Xavier, que nem tinha documento ainda, né? E já com a obrigatoriedade de se aprofundar na doutrina. E aí nós saímos do centro de Umbanda, né? E a coisa, já aproveitando o ensejo, Claro, Isso, eu ia falar se agora. vocês me permitem, quem nos ajudou muito na implantação do trabalho lá no Franciscano Xavier foi a dona Rosa Fazanelli. O Valdir, que é o fundador do Franciscano Xavier, ele vinha ele era do IELAR. E ele tinha muita amizade com ela, com o Ricardo, e o Ricardo semestralmente levava a dona Rosa lá, para orientar a gente na estruturação do centro e tal. E na primeira vez que ela foi lá, se eu não me engano, foi na primeira vez, ela deu uma orientação geral em particular para cada um, mas estava todo mundo junto, em torno de uma mesa.
E isso bem no comecinho. E quando chegou na minha vez dela falar, porque ela tinha uma atividade mediúnica voltada para a área do aconselhamento, do direcionamento, muito, extremamente efetiva, né? Assertiva. Ela olhou bem para mim assim, apontou o dedo e falou, olha, você vai ter que ensinar muita gente. Né? Você vai ter. É um compromisso que você tem. Né? Você dá um jeito de fazer isso, porque senão você vai perder a sua reencarnação novamente. Eu sei, hoje, eu sinto que na outra encarnação, que eu já deveria ter feito algumas coisas nessa área, não fiz. Então, ali ela me alertou e aí chegamos na doutrina Você vê e que estamos lá no Franciscano Xavier até hoje. isso que você fala é o mesmo que o Paulo Caldeira falou para nós aqui dia desses, sobre a mediunidade, né? Que a mediunidade não é um dom, não é um prêmio, mas aquele que tem essa sensibilidade, essa faculdade mediúnica, ele é um trabalhador, ele é um devedor, ele precisa desenvolver aquele trabalho. Foi o que ela disse para ele, você precisa trabalhar e ensinar as pessoas. Eu gravei até hoje, você vai ter que ensinar muita gente, quer dizer, você tem que se desenvolver nessa área para recuperar no atacado, com o microfone na mão, a gente atinge muita gente. Nas palestras você atinge muita gente. Estou com medo agora da minha rede social. Não, são 35 anos já fazendo palestras. 35 anos, já são mais de 3.000 palestras. Você imagina, põe um público aí, em média, 40 pessoas, para ficar baixo. É mais já são que isso. 12 mil pessoas. É muito mais que isso, Navarro. Você está entendendo? 12 mil pessoas que você... Não, mas que seja, vamos tornar a coisa rasa. 12 mil pessoas, quer dizer, eu devo ter feito estrago na vida de muita gente aí para trás, para rebanhar essa quantidade agora. Vamos para o tema que eu estou aflito aqui. Não, só Coitado, deixa estou cortando ele duas vezes só já. uma informação que ele deu de bastidor para nós. O centro faz quantos anos agora que você falou? Não, nós estamos com 35 anos. Que você vai trazer Em janeiro do ano que vem nós vamos completar 36 anos. A primeira mão para vocês. Você pode falar o nome de quem vem fazer uma presença? Ainda não pode? Já conversado. Não, acertado, nós já vamos trazer pela primeira vez em Rio Preto o Henrique, porque quem está trabalhando isso é o Henrique, né? O Jorge Elahá vai estar em Rio Preto legal. dia 8 Adoro o Jorge Elahá. Ele vai estar dia 8 aqui, isso já está fechado. 8 de? Janeiro. 8 de janeiro de 2024. Jorge Elahá no Franciscano Xavier. E o Isaías Claro, também o escritor Isaías Claro, né? Super conhecido. Tem mais um grandão aí que ele não quer falar, porque Sim, não pode, eu entendo. Tem a cereja do bolo. Tem a cereja do bolo que vocês vão ficar Mas maravilhosos. deixa a coisa ficar concretizada aí. Sim. E, aliás, também te parabenizo agora, através do nosso podcast, pelo trabalho que vocês fazem lá no centro, que é sensacional. De acolhimento, as pessoas que procuram vocês aos sábados, o quanto que tem de alimento espiritual e físico ali, que eu já presenciei. Então, parabéns, meu amigo. Eu agradeço em nome da equipe, que é muito grande. O Henrique está capitaneando a equipe. Agora ele é o presidente atual. Grande abraço ao centro, Henrique. né? Tem uma equipe de mulheres fantásticas que carregam o piano nas costas, né? E uma equipe aí por trás, aqueles que não aparecem, que fomentam toda a estruturação de doação do centro, né? Então, eu ouço as suas palavras e agradeço em nome deles todos. Estamos aí. Agora vamos para as perguntas que nós recebemos de alguns internautas, tá? Sobre o nosso tema de hoje, então, que é Filhos à Luz da Reencarnação. Navarro, quando casamos com quem já tem filho, é nosso filho também espiritualmente? A situação do enteado. Entendi. Olha, é tudo uma questão em aberto. A possibilidade, evidentemente, existe. Mas existe uma outra colocação que o Senhor Jesus fez para nós. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. E o que você desliga na terra é desligado no céu. Se você assumir um novo compromisso matrimonial e a contraparte vem com filhos, você tem que assumi-los. Independente das afinidades ou não, é uma obrigação natural, porque você já contratou, entre aspas, né, uma companhia que tem a sua bagagem que você precisa ajudar a carregar. Então, nós estamos falando de duas situações. A situação onde não era ligado no céu, mas foi ligado na terra a partir do momento que as pessoas se unem. Mas existe a possibilidade também de haver uma programação espiritual para que aquele espírito encarne filho de pai e mãe e depois se encontre com outro pai lá na frente. As possibilidades estão em aberto, sempre. Né? Eu conheço o caso, por exemplo, muito interessante, quando jovens, os dois namoraram por 3 anos, isso lá nos idos dos anos 50, né? Aí não deu certo o namoro, ele casou com outra, ela ficou solteira.
quando ele enviuvou 50 anos depois, 40 anos depois, ele tornou a encontrá-la e se consorciaram novamente. Olha que bacana. Então você vê que existe algumas coisas na vida que fogem um pouquinho daquela questão de programação A mais B mais C, entendeu? Tem algumas coisas que acontecem que nos levam a acreditar que são as possibilidades. Certo. Existe a questão do livre-arbítrio. Sem dúvida. Mas esse livre-arbítrio está sujeito ao livre-arbítrio do Espírito. Mas Deus nunca fecha a porta. Não, eu não quero isso. Deus vai te dar outras portas se você trilhar, continuar buscando a sua evolução. Claro. Né? Então, as possibilidades abrem ao extremo. Né? É por isso que o Senhor vai falar, o Senhor Jesus vai falar que para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Ele nunca vai fechar uma porta para você. Se ele fecha uma, a gente precisa prestar atenção que do lado tem outras abertas. Entendeu? Você falou agora um pouco do livre-arbítrio. Eu vou pegar uma pergunta que está um pouco mais à frente, vou tirar um pouco da ordem aqui. Vou começar essa história lá no começo, antes de encarnar. A gente sabe da programação espiritual e o pessoal tem curiosidade em saber se o pai e mãe aceita o filho ou se é imposto que aquele pai e mãe receba aquele espírito como filho. Tem os dois. Existe naturalmente, vamos voltar um pouquinho atrás. Quem apresentou para nós a questão do planejamento reencarnatório foi o Senhor Jesus. Quando ele fala que João Batista veio como Elias reencarnado, e nós sabemos pelo próprio livro sagrado que o João Batista veio para anunciar o Senhor, quer dizer, fazia parte de um programa de trabalho para o Senhor, então existe aí uma reencarnação com programação. Sim. E se existe para um, tem que existir para todos. Que é de João Batista. Que é de João Batista. Então foi feita uma programação. Uma outra programação que o Senhor Jesus nos fala é aquele cego de nascença. Ele nasceu cego para que nele se cumprisse as obras que eu vim fazer em nome do Pai. Então existia uma programação para aquele rapaz e para aquele rapaz encontrar o Senhor na idade adulta e o Senhor curá-lo e fazer parte do Evangelho. Mas o Senhor vai falar também para Nicodemos, o doutor da lei, que o Espírito, comparando ele com o vento, que é invisível, sopra a vida onde ele quer. Então o Espírito está escolhendo onde ele quer nascer. Se ele está escolhendo, ele tem motivos. Independente da vontade do pai. Por enquanto. Independente, ele tem motivos, necessidades, objetivos para nascer ali naquele ambiente. Ora, para nascer naquele ambiente que ele está escolhendo, ele precisa ter uma autorização de alguém para recebê-lo. Ele não pode, não, eu vou nascer dessa mulher que está casada com esse homem. Né? Ele tem que pedir licença, ele tem que pedir autorização. Né? E isso, às vezes, os pais, nós sabemos hoje pela literatura espírita, os pais são levados, e principalmente a mãe, né? Principalmente porque vai ser no ventre dela, ela é levada ao plano espiritual, e isso se já não houve uma programação prévia, né? Se não houve uma programação prévia, antes dela mesmo encarnar, ela é levada, falou, olha, fulano está aqui, o benfeitor espiritual, né? Está precisando reencarnar, a gente vê isso em Sergismundo, lá no Missionário da Luz, né? Ele está precisando reencarnar, o ideal é que ele fosse seu filho. Aí ela vai falar assim, não, mas o marido tem rixa com ele desde 2 séculos atrás. Aí chama o marido e vai fazendo um acordo. Vocês estão entendendo, assim, traduzindo assim, para a linguagem ainda mais simples, quando o Navarro fala de uma maneira clara. Mas é assim, ó, o espírito está dormindo, a mamãe está dormindo, ela é chamada no plano espiritual em espírito, que a gente chama de desdobramento, e lá um espírito superior fala assim, ó, esse espíritozinho aqui precisa nascer seu filho. Você topa? Posso? Vamos? E aí que ela dá o sim ou não, mas essa vontade dela é soberana? Sim e não. Sim e não, adoro esse sim e não. Sim, sempre tem um mas sim você sabe não. por quê? Porque uma coisa que os benfeitores espirituais fazem sempre é respeitar o livre-arbítrio. Isso é maravilhoso. Então, ela vai falar assim, não, olha, eu não gostaria. Mas aí eles vão elencar para ela... Eu te ajudo, eles falam para ela. Eu vou te fortalecer. Não, mas primeiro eles vão elencar para ela as necessidades que ela tem relacionadas àquele espírito. Falam, olha, vocês passaram por isso, vocês passaram por aquilo, você também não é essa flor toda que você está pensando, né? Você já foi mãe dele no passado e deixou ele desandar, agora você tem que completar o trabalho e nós vamos te ajudar. Você vai ter o espírito de fulano te ajudando, nós vamos ter o espírito de fulano ajudando ele, e vamos nos reconciliar-vos com o vosso adversário enquanto estão a caminho, conforme a proposta de Jesus. Né? Então a mãe pode negar, mas de última instância fala, não, eu não quero.
Não adianta. Bom, aí vai se buscar outras possibilidades. Né? E você acaba de responder mais uma pergunta, né? Agora que é, nunca quis ter filhos, tem problema? Você meio que já respondeu isso. Não, mas não é bem assim. Não. Nunca quis ter filhos, tem problemas? A consciência que vai dizer. Porque a gente nunca sabe Por qual razão ela por não qual quer ser? razão a gente não... Às vezes é uma opção momentânea, local. Mas a gente não sabe o que a gente planejou. O que o Emmanuel fala com relação ao controle de filhos, por exemplo? Vida digna e muita oração. Para ir de encontro àquilo que foi programado pelo Espírito. Vida digna e oração. Quanto mais a vida é digna e tem a oração, mais a gente está sujeito à influenciação. Esse rapaz que eu contei aqui antes de batermos o papo aqui, aliás, antes não, quando chegou o livro dos Espíritos, olha que interessante essa questão. Ele tinha 3 meninas e a mulher fez a cirurgia para não mais engravidar. Passaram-se alguns anos, deram piti. Vamos ter mais filho, vamos ter mais filho. Ela refez as ligações das trompas, tiveram mais 2 meninos. Foram de encontro ao planejamento reencarnatório que eles tinham abortado com as 3 meninas. Entendeu? Então, se você tem uma vida digna, se você tem uma vida de bom senso, uma vida reta e ora, aquilo que é necessário vai acontecer. Acabou chegando uma pergunta para a gente hoje, mas a pauta estava pronta, eu não consegui colocar tempo, mas você tocou no assunto, eu vou aproveitar para puxar o gancho. A laqueadura e a cirurgia de vasectomia, elas vão contra a vontade de Deus? Digo isso porque a pessoa que me mandou essa pergunta hoje, ela fez, né? Jovem ainda, aos 33 anos, salvo engano, e ela sente culpa por ela ter feito uma cirurgia de laqueadura e não ter permitido mais que ela ficasse grávida, etc. Existe algum... Não, Deus é amor. Deus é amor, Ele não castiga ninguém. Né? Quem cobra a gente mesmo é a própria consciência. Então vamos imaginar o seguinte, no meu primeiro casamento eu tive 2 filhos. Quantos eu poderia ter? A nossa concepção de vida, a nossa ideia era ter 2. Cumpriu-se o plano. Cumprimos o plano. Nós não sabemos se lá no mundo espiritual eu programei 4, 5 filhos. Eu acho que não. Eu acho que eram os 2 que vieram. Né? Então, essas coisas são muito íntimas. Mas a gente precisa deixar em aberto uma questão muito delicada, que é a questão da adoção. Nós vamos chegar lá, mas pode falar já. Então, se a pessoa está se sentindo culpada porque fez laqueadura, adote. Exato, foi a resposta que eu dei para ela. Não, e há 2 tipos de adoção, né? Você não precisa adotar efetivamente uma criança e pôr dentro da sua casa, dentro do seu berço. Mas você pode contribuir com a Fraternidade Sem Fronteira, por exemplo, adotando por R$50 por mês uma criança na África. É sensacional esse projeto. R$50 por mês, você adota uma criança na África. Então, você vai aliviar a sua consciência. Ah, mas aqui eu gastaria quanto por mês com uma criança? Dependendo do seu nível de vida, você gasta fortunas para formar uma criança, para formar um jovem. Pega um pouquinho do seu rendimento, qualquer que seja ele, adote 1, 2, 3 crianças. Se não é na África, que seja aqui. Sim. Sustente uma dessas entidades que tomam conta de criança, que desenvolvem, né, trabalho na área. É a mesma coisa, é a adoção do mesmo jeito. Você falou de um outro fato, mas eu quero pegar gancho nessa última aí, porque o meu tio desencarnou muito jovem, aos 11 anos. E minha avó buscou uma mensagem pelo Chico Xavier e veio a mensagem do meu tio psicografada. E ele dizia para minha avó que ela se sentia muito triste por ele não estar mais com ela e tal. E ele disse para minha avó, mãe, eu não estou mais com você, mas faça por outro o que você faria por mim, que eu vou ficar feliz do mesmo jeito. E ela também. E naquele momento a minha avó direcionou a vida dela para ajudar os outros, para ajudar as crianças que não eram filhos naturais dela. Então eu achei isso fantástico. Não, Sensacional. E a doutrina espírita vai te mostrar o seguinte, que às vezes você vai adotar uma criança numa entidade ou trazer uma criança para dentro de casa que é muito caro ao seu espírito de uma outra existência. Às vezes o filho do coração, aquele que é o filho da família espiritual, vem não pelo sangue, não pela gravidez convencional, tradicional. Né? Então, às vezes, você vai localizar
um filho de uma outra existência, justamente na hora que você começa a trabalhar no bem. Na Jesus hora tem muitos caminhos que a gente não imagina. a gente não tem caminho. Todas as coisas são possíveis. Exato. Quando a gente fala de laqueadura, de vasectomia, acho que é importante dizer também para a pessoa que está nos assistindo que quando ela decide fazer uma laqueadura, ela não está impedindo que aquele espírito venha à carne. Porque se não vem através dela, vem através de outro, ele vai ter oportunidade. Ele vai ter oportunidade. Mas só que existe uma questão que precisa ser levantada. Qual é a motivação? Isso, se é vaidade. É vaidade. Se é risco de saúde. É gozar a vida material. Exato. O sensualismo. Qual que é o motivo? Isso aí é que vai pesar. Né? Isso vai pesar. Porque nós sabemos, tem pessoas que planejam a reencarnação para ter uma vida de solteiro. Ou de solteira, uma vida sem filhos. Sim. Vai se desenvolver espiritualmente em outro campo. Né? Eu conheço casal, por exemplo, que não tem filhos, mas cuida muito de filhos alheios, inclusive da família. Ou, às vezes, pai de pet. Pai de pet. O que, às vezes, né, sem nenhum julgamento de valor, acaba sendo até excessivo. Por quê? Porque, às vezes, a gente gasta muito com um animal dentro de casa e não dá um litrinho de leite para uma criança que está passando fome ali na esquina, que é ser humano. Então, numa escala de valores morais, nós precisamos ajudar o ser humano primeiro, depois ajudar os animais, sempre respeitando-os, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente exacerba a coisa, né? Eu adoro a coragem do Navarro de dizer o que tem que ser dito. Isso vai dar um belo recorte. Por isso que eu estou dizendo isso. Meus parabéns. A coragem de dizer o que tem que ser dito, mas porque as mamães de pet, nesse momento, vão olhar para você e falar assim, deixa eu ver de novo o que ele está falando. Mas você sabe o que acontece, o Gustavo Beck? A gente lê bastante coisa, da doutrina inclusive, principalmente da doutrina. Uma das dores mais lancinantes que o espírito sente quando ele volta no mundo dos espíritos é quando ele percebe, porque a gente vai passar em revista a vida que a gente teve. Esse momento, a consciência, que é o nosso juiz, não falha. A consciência vai mostrar para nós que nós deixamos de fazer para um ente que a gente amava de paixão e que tinha um compromisso com ele, para fazer, às vezes, na satisfação de um luxo ou de um animal. Então, numa escala de prioridade, veja bem, nós não estamos falando contra os animais. Sim, claro. Lógico. Animal é animal, merece nosso respeito. É um espírito em evolução, é um ser vivo, tem sentimentos, né, vive no campo do instinto, a inteligência dele, no nosso nível de entendimento, é fragmentária, mas ele é um animal. Então, nós temos prioridade. Né? Prioridade. Nós vamos ver muitas crianças necessitadas do básico, do mínimo, quando muitos animais estão tendo uma vida de alto luxo. Isso aí, alguma coisa está errada nos valores da humanidade. Né? Uhum. Aliás, tem uma lição muito interessante que nós estudamos ainda hoje, coincidentemente, chama Essas Outras Crianças, de Emmanuel, está no livro Religião dos Espíritos. Vale muito a pena ver. Ele está estudando em parte a questão 363 do Livro dos Espíritos, 383 do Livro dos Espíritos, né, que a pergunta é: qual é a necessidade da infância para o espírito? Que é justamente o período em que a criança está acessível pela fragilidade, né, pela proposta reencarnatória que ainda está muito recente. Então, a infância é absolutamente necessária. Mas se você pegar, por exemplo, a minha época de infância, era muito diferente do que é hoje. Hoje as crianças têm muito menos infância do que eu tive, porque são espíritos jamais evoluídos. Não Sim. digo evoluído moralmente, mas intelectualmente, com certeza. Intelectualmente, com certeza. Moralmente, a gente vê que não. Né? Alguns moralmente não. Não. Então, mas intelectualmente, nós estamos vendo essas crianças, é uma coisa absurda. E eu engatilho nessa sua resposta uma outra pergunta que tem a ver. Crianças nascidas a partir do novo milênio são crianças índigo ou cristal? Eu penso que isso é uma identificação que nós estamos dando para um grupo de espíritos que está nascendo com altas possibilidades intelectuais. Essas crianças hoje, desde cedo, você conversa com elas, elas entendem tudo que você fala. Uhum. Né? A gente pega neto no colo, é muito diferente do que nós fomos. Né? Então, você vê que as crianças são diferentes no campo da percepção intelectual,
O próprio desenvolvimento dela. Intelectual. Mas então, já vou aproveitar, Beck, essa coisa, e vou te contar um caso da família. Está na minha família. O menino vai fazer 5 anos. Tem 5 anos, vai fazer 6. E ele já teve vários insights da vida anterior dele. Uhum. Mas dia desses ele falou assim para a mamãe dele: mamãe, essas coisas acontecem com a criança, assim, é só no momento da criança. Você não elicia isso nela, você não força isso nela. Eu falei: mamãe, eu não quero mais ser malvado. Ela se espantou, ela é uma pessoa espiritualizada. Mas, meu filho, você não é... Você é um menino comum, normal, né? Uhum. Não é malvado. Eu falei: não, mamãe, eu não quero ser malvado mais, não. Eu estou muito cansado de ser malvado. Eu falei: mas, meu filho, você é obediente, você vai bem na escola, né? Todo mundo gosta de você porque você é bonzinho. Não, mamãe, você não está entendendo. Eu era muito malvado e sofri muito por causa disso antes de vir para cá. Olha só. Então, E ele tem essa consciência. mas isso foge, né? Ele fala agora, daqui a pouco ele esqueceu. Uhum. São insights muito comuns em crianças, né, que relembram de coisas do passado. E como que o familiar navarro orienta nessa hora? Primeiro, a mãe tem que escutar e entender que aquilo, vamos imaginar, seja da cabeça dela ou não, ela não pode fazer daquilo um conflito. Na sequência, entrar com... Porque qual que é a ideia? Por que ele está falando isso? Mamãe, cuida de mim, porque se eu pisar no tomate de novo, eu vou sofrer outra vez. Me educa, eu vim com o interesse de ser melhor, mas me ajuda. Mas eu não era bonzinho, não. Então me ajuda, me educa, me dá novos valores, me orienta. É isso que ele está falando. Atrás do pano, o pano de fundo, mamãe, eu não sou coisa boa. Me modifica nessa vida, porque eu não posso sofrer mais. Estou na última hora. Isso aqui vai virar mundo de regeneração e eu quero ficar nele. Então a mensagem subliminar da coisa é essa. Então você vê crianças nascidas no milênio, mas que não têm uma condição moral a nível assim, falar que está mudando o mundo de repente, entendeu? Uhum. Não, isso tudo vai ser passageiro. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e educar essas crianças moralmente. No livro Consolador, salvo engano, pergunta 200 ou 202, Emmanuel fala para a gente das duas asas que a gente tem, a da moralidade e a da intelectualidade. E você citou aí que essas crianças estão encarnando com desenvolvimento intelectual mais alto e moral mais baixo. Não, algumas têm moralidade. Sim, sim, a gente não pode Mas, no generalizar. geral, a gente vê que essas crianças têm capacidade intelectiva monstruosa. E você acha que a gente vive uma era, a minha pergunta é essa, você acha que a gente vive uma era de uma maior necessidade de desenvolvimento intelectual para depois vir o moral? Não, isso aí, o segundo livro dos Espíritos nos conta, nos ensina, o progresso intelectual, ele precede o progresso moral. Mas aí, eventualmente, Deus permite um abalo, seja ele físico, seja ele moral, para fazer com que o moral se desenvolva. Então, por exemplo, todo mundo sabe hoje que uma guerra ao nível de uma Segunda Guerra Mundial não compensa para ninguém. Sim. Então, aprende-se pela dor, né, a não cometer o mesmo delito. Muito embora a beligerância dos líderes, né, e os interesses comerciais por trás da coisa continuam, mas ninguém quer mais brigar e jogar a bomba na cabeça do outro, generalizadamente como uma Segunda Guerra Mundial. Então, os abalos, como foi, por exemplo, essa questão da pandemia, é um abalo moral. Faz mexer com os valores, faz você pensar como ser humano. Então, o progresso intelectual, ele se dá à frente do progresso moral, mas eles precisam caminhar minimamente junto. Vai chegar um instante que, evidentemente, aí vai dar equilíbrio as duas asas, a gente vai conseguir. Por enquanto, é mais interessante o intelectual, porque ele dá mais facilidades para a nossa vida física. Sim. Né? Foi a intelectualidade que deu para nós o conforto que nós temos hoje. Agora, com a inteligência artificial aí bombando, faz todo sentido. Bom, vou chamar os nossos patrocinadores. Isso. Agora. Editora Espírita Gabriel Martins, onde você encontra livros espíritas de autoajuda, psicografias e mensagens de diversos autores, como Newton Stuck, que estará inclusive conosco novamente no nosso próximo episódio. Exatamente, mandar um abração para o Newton, vai ter um papo muito legal com a gente. Ele desenvolve um trabalho lá também na Casa Espírita, no Centro Espírita Gabriel Martins, Isso. à frente também da editora.
e que nos apoia, e a gente precisa, como disse o Newton, a gente precisa ajudar quem nos ajuda. Hoje em dia o movimento espírita carece de pessoas que coloquem a cara, falam, olha, eu estou aqui, eu vou dar a mão para você, eu vou andar junto. Então a gente tem que valorizar os nossos parceiros, como a editora espírita Gabriel Martins, que está conosco. Você pode acessar o site deles lá e conhecer o catálogo completo de livro deles. Exato. E a Shop D, camisetas. Vai, você tá doidinho para falar, vai. Você As tá nossas doidinho. camisetas fluidificadas, gente. Você vai encontrar t-shirts bem bacanas com temática da doutrina espírita. Se você gosta, fica a dica para você. Você pode chamar o Gustavo.espiritismo no direct. Ou chamar direto o pessoal da Aqui, ShopD, lá no site shopd.com.br, que é o site oficial, ou lá no Insta do ShopD Oficial. O pessoal vai responder para você. Camisetas como essa que eu estou usando aqui agora, com a estampa de Allan Kardec. E deixa o homem fazer os posts dele com o final do post da camiseta. E aí você vai receber a sua camiseta aí para ajudar a divulgar a doutrina espírita também, por onde você passar. Nosso obrigado também, ShopD, pelo apoio de estar conosco até aqui. E o próximo patrocinador é você. Se liga. E Por venha favor, conosco. venha. Acorde. Né? E dando continuidade a esse bate-papo incrível, que é uma aula. É um aulão, vocês perceberam, né? É um aulão. Eu só A gente tem que aprendo. escolher as perguntas aqui. Eu estou escolhendo, porque ele já falou tanta coisa Então bacana. deixa eu já entrar gera num tema tanto... aqui. Deixa eu entrar num tema aqui que é muito presente nos nossos dias. As pessoas às vezes não sabem lidar com a situação e têm muita curiosidade sobre o tema. Filhos autistas. É. Eu já vi alguns vídeos do Divaldo falando sobre isso e eu gostaria de ouvi-lo também a respeito de filhos autistas. Gustavo, evidentemente, é uma situação, vamos compreender as coisas. Nós temos, quando encarnamos, uma proposta de exposição da nossa personalidade. A questão é bem ampla. Se você estudar em detalhes a questão 216 e a 220 do Livro dos Espíritos, abre um leque incomensurável sobre as possibilidades de apresentarmos aqui na Terra determinados comportamentos, a ponto de um espírito poder reencarnar não trazendo nada de outra existência. Está lá na questão 220 do Livro dos Espíritos, essa possibilidade. Que legal. Mas nós sabemos, desde a questão 371 do Livro dos Espíritos e 372, que o espírito, às vezes, vai apresentar um comportamento psíquico aqui na Terra, relacionado, evidentemente, a questões do passado. Então, Kardec faz a seguinte proposta para os espíritos. Aqueles que são portadores de insuficiência mental, estamos traduzindo para o linguajar de hoje. Por favor, faça isso. Né? Aqueles que têm uma insuficiência mental, né? São espíritos inferiores? Não. São quase sempre espíritos muito mais inteligentes do que imaginais. Por que estão nessas condições? Por abuso das faculdades que tiveram numa outra existência. O autismo é uma questão de comportamento. Naturalmente, e a gente não conseguiria aqui entrar no caso particular de ninguém, Claro. porque envolve aquilo que o espírito viveu. E imagine você é convidado para uma cerimônia qualquer. Mas você fala assim, não, nessa cerimônia eu não quero ir. Eu não quero, porque as pessoas que vão estar lá e o motivo dela não me interessa em nada. Não, mas você precisa ir. Não, mas eu não quero ir. Qual é o seu estado de ânimo para ir nessa cerimônia sendo obrigado a ir? Bem preguiçoso. Retraído, nenhum sorriso, coloquial sempre. Então nós poderíamos fazer aqui, grosso modo, por favor, meus amigos, grosso modo. Claro. O autista, ele se volta para ele mesmo, por alguma negação da realidade que talvez ele não quisesse enfrentar, que talvez ele não concordasse em enfrentar, que não fosse o momento, que ele não estivesse preparado. Quantos de nós fogem da vida pelas portas do suicídio porque não deram conta de viver? Outros não querem entrar. E haverá outros tantos que querem fugir do plano espiritual porque são perseguidos por conta do sofrimento que estão tendo e aproveitam aqui os ambientes menos felizes, moralmente falando, e se imiscuem nas gravidezes precoces e inadvertidas. Então, o autismo é uma condição do espírito que está fechado sobre si mesmo. E nessa condição do espírito fechado sobre si mesmo, a família
a qual esse espírito reencarna, ela, por vezes, pode também estar vinculada ao passado Com comprometido certeza, daquele espírito com e, certeza. portanto, ela também é responsável pelo desenvolvimento do espírito na Terra, porque ela lá atrás ou incentivou aos abusos, ou participou dos abusos com ele, e agora nasceu pai e mãe, justamente para poder ressarci-lo. Essa é uma possibilidade, mas o Emmanuel, nessa mesma lição que eu falei agora, que nós falamos agora há pouco, do livro Religião dos Espíritos, abre uma possibilidade muito interessante. Que às vezes, porque mãe, você sabe o coração que tem, né? Aquela mulher que tem o perfil de mãe. Existirá aquela mãe que não tem nenhum vínculo com aquela criança, com aquele espírito, mas por força da caridade que ela carrega, do amor que ela carrega, ela aceita o compromisso. Nós conhecemos lá no Solo Sagrado uma mãe que recebeu uma criança anencéfala. Meu Deus do céu, que amor que a mãe tem por aquela criança, que dedicação. E a gente assim, que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas vive em função da criança. Que beleza. Então você percebe o quê? O espírito, maternalmente falando, se entregou para a tarefa. Então, nem sempre é uma necessidade de resgate daquilo que foi feito. Muitas vezes, eu falo sempre que a mãe que assume, essa é uma concepção pessoal, né? Uma mãe que assume na espiritualidade um filho nessas condições de debilidade, seja ela de exposição, ou mesmo mental, são pessoas especialíssimas. Deus não coloca os filhos dele na mão de qualquer uma. Sem dúvida. Existe um mito popular, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente falar sério sobre esse mito, até para acabar com esse mito, porque quase sempre ele não contribui em nada, em dizer que os autistas são suicidas da encarnação passada. Não, de forma alguma. Muitas pessoas têm esse Não pensamento podemos, não. e questionam com isso, Não. e eu gostaria de acabar com isso de uma maneira clara. Olha, é muito comum na Terra as pessoas se matarem e continuarem vivas. Uma mãe, por exemplo, ou um pai que não aceita a morte de um filho precocemente, ele se mata para o resto da vida. Tem outros filhos, se mata para a vida social, se mata para a família, continua vivendo como um autômato aqui na Terra. Ele se matou. Não é? Então, não é bem assim. A gente não pode julgar todos os casos como sendo fruto do mesmo motivo. Não pode olhar, apontar o dedo e falar aquele lá se matou na encarnação passada. Nós ó, gostamos. Tá vendo? Ele agora está pagando, agora ele vê o autista. Nós gostamos de fazer isso, inclusive com a gente mesmo, quando chega o sofrimento. Sem O que dúvida. será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? É um auto-julgamento crítico. Colei chiclete na cruz. Olha, ou passou tábua passou roupa nas tábuas do 10 mandamentos. Né? É bem isso. Não, a gente precisa deixar de buscar a motivação. A gente precisa ver, e agora? O que é que dá para fazer? O que é que nós podemos fazer? Exatamente. Não Vá e não peques mais, é daqui para frente. importa o que passou, né? Importa Já o que passou. está acontecendo agora. Não, e se eu ficar olhando isso, eu estou julgando, e o Cristo advertiu, não julgueis. Nós não sabemos tudo o que levou àquela situação. E também é uma forma de você anular a caridade em relação ao outro, né? Você fala, eu não vou ajudá-lo porque, segundo a doutrina na qual eu acredito, esse fulano está espiando e resgatando. Ele que vá. Tem isso também, não Você é? lembrou bem, porque isso foi proposto para a doutrina espírita, É. para os espíritos. E eles falaram, não, você tem que fazer aquilo que está ao teu alcance fazer para minorar o sofrimento alheio, porque é o que você gostaria de receber. Qual que é a chave de ouro da justiça divina? Faça para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Sim. Se você estivesse naquela condição, você queria o quê? Ser socorrido, ser amparado, ser orientado. Então é o que nós temos que aprender a fazer. Sem dúvida. Ô, Navarro, e temos aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, inclusive, e eu também me faço ela. O que se sabe sobre Jesus enquanto filho, criança, e por que sabemos pouco de seu pai José? Tcharam. Agora você que lute, meu amigo, e volte Ninguém aí. mandou você E vir volte aqui. para Galileia. Não, eu também já pensei muito sobre isso, mas existe uma mensagem de Emmanuel que fala da paternidade de José. Qual é a época de Jesus? Qual era a posição do pai e a posição da mulher? Mulher era um objeto. Mulher era um objeto. Mulher era um ser descartável. Ora, quem conduzia a estrutura do lar? O homem. Bom, Sim. Então você vai pôr, isso enseja novas reflexões, né?
você vai colocar o governador espiritual do planeta, o único espírito puro que nós conhecemos aqui na Terra, vai ser qualquer pai, qualquer mãe que vai recebê-lo? Claro que não. Não pode ser. Então vamos voltar um pouco mais para trás. O Senhor Jesus foi anunciado aqui na Terra com 700 anos de antecedência. Através de Isaías, e depois teve outros, Miqueias, Ezequiel, vários outros. Mas vamos parar no Zacarias, 5 séculos antes de Jesus. 5 séculos. São 500 anos. O que diz Zacarias? Primeiro que ele ia entrar em Jerusalém, o Senhor Jesus, montado no lombo de um jumento, filho de jumenta. Que foi o que aconteceu no domingo que antecedeu o Senhor Jesus. Ele manda buscar um jumentinho que estava esperando ele, por ele. Se alguém perguntar quem que está mandando pegar o jumento, fala que é o Senhor que vai usá-lo. Eles trazem e ele entra em Jerusalém, naquilo que nós comemoramos hoje, a cristandade comemora como o dia de Ramos. Então já estava previsto com 500 anos. Zacarias também previu que ele seria trocado por 30 moedas de prata. Judas. Judas. Estava escrito. Ora, então tem um planejamento nos mínimos detalhes. No Velho Testamento está escrito que se quebrava as pernas de todos os crucificados. Mas também estava escrito, por um dos profetas, que agora me foge o nome, que nenhum dos ossos dele seria quebrado na crucificação. E não foi. Mas por que sabe pouco da vida de Jesus criança? Porque não há necessidade. Mas raciocinemos. A gente tira conclusões. O que é que a Maria falou quando foram pedir... Quando ela pediu para ele transformar água em vinho? Festa de casamento, é o primeiro grande milagre dele, né? Festa de casamento. Acabou o vinho. Meu filho, produza vinho aí. Bom, então ela sabia do que ele era capaz. Senão ela não ia pedir. Imagina o que o menino fazia em casa. Aí o que ela falou quando ele falou? Não, o que ele falou? Mulher, meu tempo não é chegado ainda. Quer dizer, ele é que deveria... Essas coisas são filosóficas, né? Mas vamos ao que interessa. O que ela falou para o pessoal que estava pedindo vinho? Fazei tudo o que ele vos ordenar. Aí ele manda vir o vinho, desse, daquele vinha água, dessa... Ela sabia perfeitamente quem estava na mão dela, quem era aquele espírito. Ela sabia perfeitamente, soube sempre. Ora, se Gabriel anuncia para ela que é o Salvador que está chegando... Salve, bendita, né? Eis que conceberás, dará à luz. Você dará à luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus. Ela sabia quem era. E ela conviveu com milagres 1000 no dia a dia da vida dela. Só que isso não nos interessa. O que interessa é a vida, penso eu, né? De João Batista para frente. De João Batista para frente, que é aqui onde entram os ensinos morais. É onde entram os fenômenos, porque o próprio Cristo disse, né? As obras que faço em nome do meu Pai, e elas testificam quem eu sou. Isso são palavras dele que está no Evangelho. Então o Senhor Jesus, ele está fazendo aquilo para a gente acreditar nele, porque se ele não faz aquilo, a gente não acredita. Sim. Os doutores da lei chegaram nele, jovens doutores da lei chegaram nele e falaram, nos dê um sinal definitivo. Quer dizer, está vendo o milagre o dia inteiro e não está acreditando que ele é o Messias, entendeu? Então eu penso que não se discute a vida de Jesus, porque isso aí seria de uma perda de tempo. A gente, em vez de você olhar o quadro, você vai ficar discutindo a moldura. É desnecessário. É desnecessário. Mas gera muita curiosidade. Sim, hein? claro. Nossa. Antes da gente partir para o nosso quase final, eu não quero deixar tocar no assunto, que eu estou vendo aqui também, fazendo primeiro um paralelo com a vida atual, né? Que nós, pais imperfeitos, muitas vezes já vimos que quando os filhos brigam, né, existe a camiseta da paz. Eles pegam uma camiseta grande e vestem uma camiseta só em 2 crianças. Vocês vão ficar aqui agora. Você já fez isso, né, Gustavo? Não fiz isso. Você está fazendo isso. Não faço. Joaquim Malu, me aguarde. Mas talvez ele passou por isso. Ó, senti eu tive um insight. Você vai ver onde eu quero chegar. Então, esse recurso os pais usam muitas vezes para que os filhos não tenham a opção de se distanciar e eles precisam promover a paz até que eles possam caminhar independentemente. É um paralelo com a situação de gêmeos siameses? Olha, Kardec faz a seguinte proposta para os espíritos na questão 212 do Livro dos Espíritos. É muito interessante. É onde o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais
se os siameses são um ou dois espíritos. E eles falam claramente que são dois espíritos dividindo um mesmo organismo. O nível de envolvimento deles é de tal forma entranhado que eles não conseguem, na gestação, se distanciar um do outro e cada um assumir um óvulo fecundado. Ou mesmo, pela mitose, dividir o óvulo fecundado. Então, os siameses é uma questão delicada. Já são unidos desde o plano espiritual. São espíritos que estão vinculados energeticamente. Pelo ódio. Eu ia perguntar isso. Não necessariamente. Eu penso que não necessariamente. Porque existe amor... O amor fora de medida também Isso, você chegou lá. Existem alguns pretensos amores que, na verdade, são verdadeiras prisões, porque o amor liberta. Né? Então, às vezes, a gente é tão dono, porque nós temos essa mania, né? É meu filho. Isso é leonino. Não, todo mundo fala, né? Mas taurino também fala. É meu filho, é minha mãe, é minha irmã, é minha mulher, é meu amigo. Não é nada nosso. Ninguém é nosso. Né? Então, a gente, às vezes, por amor, também se entrega de tal forma e se envolve de tal forma que vira entre aspas, uma doença. Que se vincula de uma forma... Então, não dá para falar que todo siamês também é vínculo de ódio. Às vezes não é. Às vezes é um amor obsessivo. Às vezes é um amor compulsivo, obsessivo. Né? E você sabe que isso também não é amor, porque o amor é doação. Né? Ô Navarro, e antes da gente terminar, que nós estamos com o tempo aí gritando, esse final de semana em Rio Preto a gente teve um final de semana bem trágico, em que 3 adolescentes desencarnaram em função de um acidente, e eu queria que você deixasse uma mensagem de acolhimento para esses pais e para quem viveu isso a gente também não sabe, né? Então a gente só está dando esse exemplo aqui de Rio Preto que causou muita comoção e a gente está falando de filhos à luz da reencarnação. O que você falaria para esses pais para acolhê-los? Bom, essa é uma situação extremamente dolorosa, difícil. Né? Em primeiro lugar, a vida continua. Perdeu-se vidas físicas. Os espíritos estão vivos numa outra dimensão. E nós sabemos, através da fenomenologia espírita, que é possível ter essa comprovação. O Newton trabalha com a psicografia, é uma prova viva disso. Né? Então, os filhos continuam. Estão vivos, estão sob os cuidados de Deus, porque somos todos filhos de Deus. E a gente precisaria tão somente, nesse instante, tentar administrar o sofrimento, porque todo sofrimento, nós estamos falando aqui daquilo que é excesso, daquilo que é excesso descontrolado. Todo sofrimento descontrolado nosso, que contraria, que confronta a vontade divina, prejudica a recuperação deles lá. Então, nós podemos ajudá-los no retorno, porque todo retorno, e muito mais numa condição dessa, né, para alguns espíritos, porque tem espíritos como esse, por exemplo, existe a possibilidade, nós já vimos cartas mediúnicas do próprio Chico, o espírito de criança, adolescente, desencarnou num acidente, mas ele nem chegou a ver o acidente. Ele foi tirado do corpo antes. E aí entra numa outra questão. Então, por que ele foi tirado do corpo antes? Por que morreu antes? Porque, segundo a questão 199 do Livro dos Espíritos, ele precisava desencarnar naquele instante para cumprir um resto de vida que ele devia de vidas anteriores. Missão para os pais? Missão para os pais em sequência. Ou provação para os pais, na palavra da questão 199. É para o espírito o término de uma dívida. Então, se o espírito pagou uma dívida, ele está mais feliz. E nós sofremos aqui pela ausência dele. Mas se esse sofrimento for além das medidas, não vão prejudicar a felicidade dele lá. Você está entendendo? Então, o impacto é muito grande, a gente sabe o quanto isso é dolorido. Aliás, foi um dos primeiros pontos críticos de quando eu me tornei espírita e palestrante, porque eu falava isso nas palestras, eu chegava em casa de volta, meus anjinhos de 5 anos e de 3 anos, de 2 anos, estavam lá dormindo. Eu falei, meu Deus, e se tirar um desse para mim, como é que eu vou reagir?
Você tá me entendendo? Hoje eu vejo isso nos netos, eu ensino isso, a doutrina espírita nas casas espíritas, mas quando eu chego lá em casa, o meu netinho mais novo, de 5 anos, né, agora vai nascer a Catarina em agosto, tá lá, eu falo, meu Deus, e se tira esse trem de mim? Me vi agora no que ele está falando com os meus Você filhos. está entendendo? Sem dúvida, Então, tô emocionado. é muito difícil você falar isso para um pai. Mas a gente tem que falar aquilo que é a realidade. A realidade, a vida continua, eles estão vivos e esperando que nós nos controlemos e nos mantemos vivos para aqueles que ficaram. Sem dúvida. Porque se tem outros filhos junto, não se mate para eles. Que é o que você falou anteriormente, Que nós né? conversamos há pouco. A gente não pode se matar para aqueles que ficaram. Vai ter saudade, pode chorar, não tem problema nenhum, só não se desespere e não ache que Deus castigou ou Deus, porque Deus, a lei de Deus é amor. Ela só aproveitou um instante de algum desajuste para levar esses espíritos para casa. Não é castigo nenhum, não é perseguição nenhuma. Foi um momento em que esses espíritos tinham que voltar para casa. E que tem muita luz nessa passagem, né? Sim, é o que nós todos... A eles e aos pais também. Os pais, principalmente. Os que ficam. Porque os que desencarnaram estão quase sempre muito bem amparados. Ainda mais jovens. esperamos. Ainda mais jovens. Por isso que é importante o estudo, né? O Conheceis a verdade, ela A verdade vos libertará. Veja bem, eu já sou avô, eu já estou na idade de ser bisavô, minha neta mais velha vai fazer 21 anos. Se eu estiver no mundo espiritual e souber que um neto meu, um filho meu vai voltar para o mundo dos espíritos, eu vou ser o primeiro a me candidatar a ir lá recebê-lo, ajudá-lo. Então todos nós temos no plano espiritual seres que nos amam profundamente, que se dedicam profundamente a nós outros. Então essas crianças, com certeza, podemos afirmar, tem gente muito amorosa velando por eles. Assim seja. Eu não quero terminar sem deixar aberto para o Navarro, falar também das suas participações nos programas de televisão que você faz com o doutor Aguinaldo, na rede social, para o pessoal poder te achar também em outros veículos. Então vamos lá. Nós estamos com um estudo semanal, agora atualmente com o livro Evolução em 2 Mundos de André Luiz, pela Rede Amigo Espírita, Facebook e YouTube, Rede Amigo Espírita, aos sábados às 14 horas. Pela TV A Caminho da Luz, do Centro Espírita Amor e Caridade lá de Itapira, nós estamos às sextas-feiras, às 1h15 da tarde, estudando o Jesus no Lar, né, ao vivo. Vamos ter um interstício agora de 2 semanas por conta das férias nossas aí. Nós estamos também com a Rede Luz Espírita, aqui do nosso querido doutor Aguinaldo e equipe, trabalhando o livro, nesse momento é o livro Religião dos Espíritos, vai ao ar no YouTube e pela TV Mundo Maior, toda segunda-feira às 9h30 da noite. Né? E temos algumas inserções aí que a gente, na própria Rede Luz Espírita, estudando o livro dos Espíritos. Então, basicamente, acho que é isso. Muito legal. Sensacional. Obrigado. Navarro, quero te agradecer por você ter vindo. Você sempre que a gente solicita, você humildemente, você nos atende. E para a gente é um momento de muita felicidade. E até pedir a sua compreensão, porque às vezes nos momentos a gente precisa correr um pouquinho com os assuntos, a gente acaba atropelando um pouquinho, mas também tem um lado bom, porque fica uma janelinha aberta para uma próxima oportunidade. Próximos convites. A gente poder fazer mais. Obrigado, viu? Eu agradeço de coração. Foi um prazer enorme estar com vocês. Já vi os vossos programas anteriores, estão de parabéns. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. E a gente vai estar sempre à disposição, caminhando sempre com Jesus, nunca sem Kardec. A honra é nossa. E você que está em casa, mais uma vez, antes de finalizar, pedir a gentileza da sua curtida aqui nas nossas redes sociais, da sua inscrição. Sem a sua curtida, sem a sua inscrição, o nosso canal para. A gente precisa muito que você nos ajude. Se você gostou, apoie, compartilhe, curte, porque a gente faz com o maior carinho daqui, esperando que você também possa nos dar o apoio do lado de lá. É isso aí, gente. Boa noite, obrigado pela audiência e voltamos na próxima semana.